Irmãos, a parábola do filho pródigo é bem conhecida de todos nós. Aleluia, precisando ser breve nesta palavra. Jesus, irmão, ele tinha vindo, se você ler os capítulos anteriores, ele vai fazer um discurso, né, ali, falar sobre aqueles que quiserem seguir ao Senhor, né, e não aborrecer pai, mãe, mulher, filhos, e também sua própria vida, não pode ser o discípulo do Senhor. E qualquer que não levar sua cruz não vier após o Senhor, não pode ser meu discípulo. Ele vai dizer: qualquer que não levar sua cruz não vier após mim, não pode ser meu discípulo, né? E ele vai falar uma série de coisas, aleluia, e depois ele começa a contar 3 parábolas. Ele conta a parábola da ovelha perdida e da dracma perdida do filho pródigo, aleluia. Da ovelha, que é, né, o que é uma ovelha? Ele vai contar sobre arrependimento. Mas, irmão, se você ver a parábola da ovelha perdida, a Bíblia diz que qual aquele que tendo 100 ovelhas, né, não deixa 99 no deserto e sai em busca da ovelha perdida, e depois, achando-a, põe nos ombros, leva de volta, né, e se alegra, aleluia. Ou seja, a ovelha perdida, ela não fez nada, quem fez tudo foi o pastor. Foi o pastor que foi buscar a ovelha perdida. O pastor não pediu para a ovelha andar, pegou a ovelha, botou no ombro, trouxe a ovelha de volta. É uma obra totalmente, né, do pastor que busca. Quem é o pastor que nos buscou? O Senhor Jesus. Foi o Senhor Jesus que te buscou. Você pode dizer aleluia nesta noite? Aleluia, glória a Deus. Interessante que quando ele fala essa parábola da ovelha, ele vai dizer: assim haverá alegria no céu para um pecador que se arrepende. Mas você não vai ver a ovelha chorando, você não vai ver a ovelha: eu pequei, ó pastor, eu pequei. Não, vai aparecer apenas uma ovelha sendo carregada. E depois Jesus falou assim, quando acontece isso com a ovelha, né, que o pastor bota no ombro, traz, coloca no redil, o pastor foi atrás, o pastor fez tudo. Assim haverá alegria no céu por causa do pecador que se arrepende. Ou seja, Jesus está falando que a ovelha se arrependeu, porém você não vê a ovelha, né, chorando, você vê apenas a ovelha sendo buscada. O que isso me ensina? O que a Bíblia está me ensinando aqui? Está ensinando o seguinte: nem todas as pessoas que choram verdadeiramente se arrependeram. O arrependimento verdadeiro é mudança de mente, quando você muda, aleluia, na presença do Senhor. Então, ao aquela ovelha deixar o pastor buscá-la, houve uma mudança. Quem está entendendo, diga aleluia. Porque quantas pessoas não fazemos apelo, a pessoa chora, mas no outro dia está no mesmo pecado, aleluia. E aqui depois nós vemos que a outra parábola que Jesus vai contar é sobre a dracma perdida, com a mulher que tendo 10 moedas, 10 dracmas, perdendo uma, não acende uma luz, bagunça tudo, varre toda a sua casa até achá-la. Aleluia. A dracma perdida é aquele que está perdido dentro da casa. Aleluia. E depois Jesus conta a parábola do filho pródigo, que todos vocês conhecem, né? Vai dizer de um homem que tinha 2 filhos. Aleluia. Um desses filhos, aleluia, pode ser eu, pode ser você, aleluia, porque fala do filho que foi e do filho que ficou, aleluia. O filho pródigo, a palavra pródigo significa esbanjador, desperdiçador, né? Que eu poderia falar que o que ficou é o filho pródigo que não foi, mas não, o que não foi, irmão, ele não é pródigo, porque ele não era desperdiçador, ele estava no outro extremo, aleluia. O filho mais moço, ele disse para o pai: pai, dá a minha parte porque eu tenho direito. Ou seja, o filho queria que o pai morresse, porque ele está pedindo a herança antes do pai morrer, né? Para você receber uma herança, o pai tem que morrer, aleluia. Aquele que vai deixar a tua herança, e o filho vai: me dá a minha parte. E o texto diz que repartiu, presta na leitura, verso 12, e repartiu por eles a fazenda. Ou seja, o pai deu a parte de cada um, deu para o outro filho também, aleluia. E aquele moço, aleluia, ele foi para uma terra longínqua, e diz a Bíblia que lá desperdiçou tudo que tinha. Em primeiro lugar, nós vemos aqui que ele foi para um lugar bem distante, aleluia. Quando estamos distante do Pai, aleluia, a tendência é você se perder, aleluia. A tendência é o ser humano se perder, a tendência é gastar e desperdiçar, aleluia, né? Os seus talentos, a sua vida, o seu tempo, a sua saúde física, a sua saúde espiritual. Ele foi gastando tudo que ele tinha. E diz a Bíblia que após ele gastar tudo, e eu perguntei para Deus por que após ele gastar tudo veio uma grande fome naquela terra. O texto diz que após ele gastar tudo, né, após ele gastar tudo, houve uma grande fome naquela terra. Aleluia. Ele começou a padecer necessidade. Por que então que a grande fome não veio naquela terra antes, quando ele ainda tinha muita riqueza? Aleluia.
Porque se ele tivesse riqueza, enquanto ele tivesse dinheiro, ele não ia lembrar do pai, aleluia. Ele ia continuar gastando, dando o jeito dele, aleluia, para sobreviver. Então Deus permitiu, enquanto ele tinha dinheiro, ele foi gastando. Daqui a pouco veio uma grande fome naquela cidade e ele não tinha mais socorro. Ele estava cheio de amigos, gastou com as pessoas, gastou com as meretrizes, gastou na bagunça, e agora que ele não tinha mais dinheiro, todo mundo abandonou ele, aleluia, ninguém ajudou. Assim também é a nossa vida. Sem Jesus você não tem amigo. Teu amigo verdadeiro é Jesus, tua amiga verdadeira é Jesus, aleluia. Não conte tua vida para o homem, para a mulher, para o amigo, para a amiga. Conte tua vida, tuas coisas para o Rei da Glória, porque ele sim, ele é amigo e ele é socorro presente na hora da angústia. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Tem pessoas que querem se abrir com o outro. Eu quero falar a minha vida para você. Eu me sinto bem contando a minha vida. Por que você não conta a sua vida para Jesus? Aleluia, porque ele te entende e conhece aquilo que vai no teu coração, aleluia. Converse com seu amigo Jesus. Você pergunta para alguém, já conversou com teu amigo Jesus hoje? Ou você tem um amigo que você não conversa? Aleluia, você tem que conversar com teu amigo. Conte sua vida para ele, aleluia. Glória a Deus. Conte sua vida para o teu amigo, aleluia. O teu amigo é Jesus, aleluia. Porque nós vemos aqui, irmão, quem já foi do mundo sabe disso. Quando você tem dinheiro, você está cheio de falsos amigos, não é? Aleluia. Vou pagar uma, e você estava lá pagando uma, aleluia. Mas quando você precisou, quantas vezes, né, as pessoas vieram te ajudar? Só o teu amigo em Cristo Jesus, que é o próprio Senhor Jesus. Então a Bíblia diz que quando ele não tinha nada para fazer, ele foi apacentar porcos, né? Cuidar dos porcos. E ele devia estar bem distante mesmo, porque em Israel não há, o porco é um animal imundo, né? A única vez que aparece porco no Novo Testamento, Jesus teve que atravessar um mar revolto para expulsar o demônio que foi lá em Gadara, né? Na cidade dos Gadarenos, onde tinha lá, eles apacentavam porcos. Quem sabe este moço foi parar lá? A Bíblia não diz, mas ele apacentava porcos. E ele teve uma grande fome, e ele observou que os porcos comiam uma comida, aleluia. Eu vou falar algo que pode te chocar nesta noite, mas eu vou falar, aleluia. Estes porcos aqui, irmão, significa pessoas, tá? Hoje, tá? Jesus vai dizer, não jogará pérolas aos porcos. Pessoas que ouvem a palavra e depois despedaçam e jogam a palavra no lixo. A Bíblia chama essas pessoas de porcos, porque ouvem a palavra, e a palavra de Deus é algo tão valioso, tão precioso, que é chamado de pérolas, aleluia, né? E o que é uma pérola? Uma pérola, para se formar, segundo diz a ciência, né, o conhecimento humano, diz que uma pérola, para se formar numa concha, numa ostra, aquele ser, ele sente uma grande dor, é uma espécie de câncer, uma doença que dá na ostra, e aquele machucado vai corroendo, doendo tanto, e daí forma-se uma pedra, chamada de pérola, aleluia. Para pegar essa pérola, os mergulhadores, para pegar uma pérola original, não é vidro, né, nem bijuteria não, eles têm que mergulhar no profundo, aleluia. Tem que usar equipamento de mergulho para buscar uma pérola valiosa, ou seja, para ter uma pérola de grande valor, é preciso mergulhar no profundo, tá entendendo, aleluia? Se você quiser pérola, tem que mergulhar no profundo, aleluia. Senão o máximo que você vai ter é bijuteria, é vidro, aleluia. Então, para você obter essa pérola, dá trabalho, aleluia. Oração, é meditação, é busca, é estudo. Você vai se desgastar buscando, aleluia, porque, aleluia, tem vários níveis, né, de relacionamento com Deus, com o Espírito Santo. Raso, né, tem mais ou menos profundo, e tem profundo. A pérola está lá no profundo, aleluia. E Jesus vai dizer, você vai pegar essa pérola de grande valor e dar para o porco. Aleluia, por quê? Porque o valor que você deu e que Deus dá para isso, Ele não dá. Então Deus não pode pegar algo de grande valor e dar para o porco. Aleluia. Então o porco, em algumas situações, são pessoas que não valorizam a palavra. E este homem estava apacentando porcos, aleluia, pensando que estava, né, aleluia, em uma grande coisa, vamos dizer assim. Tem pessoas hoje, irmão, que está na frente de porcos, pessoas que não valorizam. Eu creio que você é ovelha do Senhor Jesus, porque você valoriza a palavra. Quem valoriza, diga aleluia. Aleluia. Então este homem desejava comer aquela comida estragada. Aleluia, né? O crente, irmão, salvo, ele tem que saber que existe a palavra do Senhor Jesus, que é água limpa, existe também água barrenta, existe também, né, um alimento sólido e alimento do céu que o Senhor dá na sua palavra. Então esse crente, ele não come qualquer alimento espiritual, aleluia. Ele não vai atrás de qualquer
mensagem, ele vai ver se está de acordo com a palavra. A Bíblia diz que Paulo, quando chega em Bereia, aleluia, as pessoas quando ouviram Paulo pregar, falaram assim: vamos examinar se tudo que tu está falando está escrito aqui na palavra. E a Bíblia diz que eles examinavam se aquilo que Paulo dizia estava de acordo com a palavra, aleluia. Ou seja, tudo que você ouvir, você tem que examinar para ver se está de acordo com a palavra, aleluia. Costume de crente bereano, aleluia. E este homem, quando ele viu aquelas bolotas, a Bíblia diz no verso 17 que ele caiu em si e ele disse: quantos jornaleiros tem meu pai em abundância, eu aqui pereço de fome. Ou seja, ele, quando eu era mais novo convertido, eu pensava que o pai dele era dono de muitas bancas de jornal, jornaleiro. Jornaleiro vem de uma jornada de trabalho, né? Ou seja, aquela pessoa que é empregado trabalha e recebe por uma jornada. O pai tinha muitos empregados, aleluia. E ele olha a mentalidade que este jovem, o filho pródigo, tem do pai. O pai aqui, nós sabemos que é Deus, né? Olha a mentalidade do jovem. O jovem diz que o pai tinha muitos empregados, né? E o pai tinha em abundância. Ou seja, ele vê o pai como alguém que tem muitos empregados e um pai bom, porque é um pai que cuida dos empregados, aleluia. Então ele pensa: já que o meu pai cuida dos empregados também, e o meu pai é um pai bom, tem tantos empregados, né? Eles têm abundância, têm fartura, aleluia. Então eu não posso ficar aqui, eu vou lá ter com meu pai, aleluia. Então eu vou me levantar, vou ir ter com meu pai, vou dizer para ele: pai, pequei contra o céu, contra perante ti, não sou digno de se chamar teu filho, faz-me um dos teus jornaleiros. E diz a Bíblia, então foi nessa que ele se levantou, aleluia, foi ter com seu pai. Aí diz a Bíblia aqui que o pai, vendo ele ainda longe, veja, irmão, aleluia, vendo ele, viu de longe ainda, envolveu-se de íntima compaixão. Sabe o que isso aqui me revela? Revela para mim e para você que o pai viu seu filho vindo de longe. Ou seja, o seu pai, irmão, aleluia, de longe já te amava, aleluia. O pai já de longe, lá no mundo, aleluia, o pai já te via, aleluia. Quando você estava bem distante, aleluia, isso mostra também que o pai estava todo o tempo ali esperando o seu filho voltar. Quantas vezes já ouvi testemunho, às vezes reportagem, né, de pessoas que faleceram e aí aquela pessoa fica olhando assim, esperando aquele parente, tem a impressão que aquela pessoa um dia vai voltar. Aleluia. O pai, ele está aqui não com a impressão, mas com a certeza que o filho vai voltar. Então aquele pai, ele está observando e diz que ele já viu de longe. Se uma pessoa chega na sua casa, né? Você que mora em Rua Alta, né? Aleluia. Você observa e a pessoa chega e você já fala: aquela pessoa está vindo aí. Aleluia. E quando ela chega não é nenhuma surpresa. Agora, se a pessoa chegar e entrar de repente, você vai falar: aí, você vai ter uma surpresa. Mas este pai não teve surpresa, porque o pai já estava de longe esperando o seu filho amado. Quando você chegou na presença do Senhor, o pai já te aguardava. Quem pode dizer aleluia? O pai já estava te esperando há muito tempo, aleluia. Alguns o pai esperou 10, 20, 30 anos. O pai sempre está esperando o seu filho, aleluia. O pai sempre está aguardando. E diz a Bíblia que o pai correu e abraçou o seu filho e beijou, aleluia. Aquele pai poderia falar: olha, filho, você fez muita coisa errada, né? Você pecou, você desperdiçou a fazenda. Mas nós não vemos este pai fazendo isso. O pai beijou o seu filho, aleluia. Assim é Deus para com a nossa vida. Qual a visão que você tem de Deus na sua vida? Aleluia. Qual a visão que você tem de Deus, irmão? Aí eu estava meditando aqui, fui lá para Deuteronômio 21:18. Depois você lê na sua casa, vai falar o seguinte: olha o que a lei de Moisés diz. A lei de Moisés diz: qualquer que tiver um filho rebelde, quanto mais que for, né, comilão, beberrão, e for rebelde, não ouviu seus pais, você pegará o seu filho, levará o ancião da cidade, levará os anciãos, sacerdotes, e ali apedrejarão este filho rebelde para que morra. Olha o que a lei diz. Aleluia. Então a lei diz, a lei de Moisés, a lei de Deus diz que no Antigo Testamento, qualquer que tivesse um filho rebelde, o pai tinha que pegá-lo, levá-lo ao sacerdote, e ali todos iam apedrejar para que morra. Ou seja, no Antigo Testamento, o filho rebelde tinha que morrer, aleluia. Mas no Novo Testamento, Deus está dizendo que o filho rebelde, se voltar, tem que viver. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Assim é a mudança, houve uma mudança, aleluia, né? Deus é o mesmo. Esta palavra da lei de matar o filho rebelde ainda está de pé. Por quê? Porque você não vai matar o filho rebelde, mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Se ele não se converter ao Senhor Jesus, um dia ele vai morrer. Ali ele vai pagar pelos seus pecados na condenação eterna, sendo que vai pagar
né, sem necessidade, porque o preço já foi pago pelo Senhor Jesus. Aleluia. Mas o que me chama também a atenção é o fato, irmão, de o filho rebelde, ele tinha que ser apedrejado. E no Antigo Testamento você vê também Eli, né, que viveu ali, que criou Samuel, tinha filhos rebeldes, que eram Ofni e Finéias. Esses filhos rebeldes, ele, em momento algum, ele conhecia a lei, ele poderia falar: meus filhos são rebeldes, vem aqui, vocês vão ser apedrejados. Ele não fez isso. Aleluia, né? Davi teve um filho rebelde chamado Absalão. Ele sabia disso, mas também Davi não fez isso. Tanto os filhos de Eli morreram, que foram Ofni e Finéias, como Absalão. Aleluia. Mas nós não vemos esses pais requerendo esta lei para os seus próprios filhos, mas seria fácil requerer para os outros, filhos dos outros. Aleluia. Assim também aquelas pessoas que hoje são rigorosas, legalistas pela lei, elas querem requerer a justiça para os outros, não para si próprias. Elas falam assim: não, tem que fazer isso, porque a Bíblia manda, você vai ter que acontecer isso contigo. Mas quando acontece com ela finge que não é com ela. Aleluia. Quando é com o filho dos outros, ela diz: não, tem que morrer. Agora quando é o filho dela, ela fala: não, deixa meu filho quietinho aqui. Aleluia. Assim eram os fariseus hipócritas, irmão. Eles expunham as pessoas, como é o caso da mulher adúltera. Eles diziam: ó, foi pego em ato de adultério, estava adulterando, tem que morrer apedrejada, mestre. O que o Senhor me diz? E Jesus escrevia no chão. E a Bíblia diz, se você prestar atenção no texto, que Jesus estava no templo, tá? E Jesus, a Bíblia diz que ele escrevia em terra, mas não é em terra, é no chão, no piso, né? Não sei como, mas ele escrevia no piso, porque ele estava no templo. Os templos não tem um chão de terra, né? Tem um chão de piso. Aleluia. Ou podia estar simulando que está escrevendo alguma coisa, aleluia. Mas ele escrevia, ele dizia: Senhor, aí, ela estava adulterando. Só que detalhe, ninguém adultera sozinho. Para ter um adultério tem que ter duas pessoas, né? Só levar a mulher, talvez o homem estivesse ali. Aleluia, porque nós temos visto, né, irmãos, pessoas hoje que exatamente aquilo que Jesus diz, né? Ele diz que o hipócrita, ele quer tirar o cisco do olho dos outros, mas não repara a trave que está no olho dele. Aleluia. E Jesus, ele repreendeu duramente, irmãos, os fariseus. Aleluia. Hoje, irmão, infelizmente, o nosso meio aqui, hoje não tem ninguém assim, eu creio. Quem pode dizer aleluia? Aleluia. Mas está cheio por aí, irmão, de fariseus e saduceus nos dias de hoje. Aleluia. E eles continuavam insistindo, e Jesus se abaixou e levantou e falou para ele assim: quem dentre vocês está sem pecado, atire a primeira pedra. E voltou a escrever. É como se Jesus estivesse falando assim: vocês vêm falar da lei para mim, foi eu que escrevi a lei em tábuas de pedra, estou escrevendo aqui na pedra, mostrando que eu entendo muito bem o que a lei diz. Aleluia. Queria botar Jesus no checkmate, porque se Jesus falasse assim: eu não vou apedrejar, ele fala: tá vendo, você não obedece Moisés. E se ele apedrejasse, você fala assim: tá vendo como é que ele não tem compaixão? Ele era um miserável, assassino. Aleluia. Assim, não importa o que você faça, se você fizer o bem, as pessoas vão falar: quer aparecer. Se você fizer o mal, fala assim: tá vendo, é crente. Então não dê ouvido aquilo que o mundo fala, aleluia, de você. Você tem que se preocupar com aquilo que Deus fala de você. Aleluia. Aí Jesus também, ele não apedreja, porque tinha, na lei de Moisés dizia que para a pessoa morrer apedrejada tinha que ter o testemunho de duas pessoas. Então Jesus não diz que não vai apedrejar. Ele está falando assim: tudo bem, eu vou apedrejar, mas quem não tem pecado começa. Aleluia. Todo mundo tinha, então saiu um por um. Aleluia. Foi todos saindo. Aleluia. Por quê? Porque eles eram zelosos pela lei, como era com os outros. Aleluia. Mas não consigo mesmo. Assim é aqui a parábola do filho pródigo. Aleluia, né, irmãos? Os filhos rebeldes tinham que morrer. Aleluia, mas no Novo Testamento algo novo aconteceu. Pela lógica, o filho teria que morrer. O pai era para falar: filho, você foi rebelde, você foi para a prostituição, você foi para o pecado. Mas o pai, em vez de tacar pedra, aleluia, abraçou o seu filho e o beijou. Quem pode dizer aleluia nesta noite? A graça de Deus é maravilhosa. O Pai, o nosso Pai é muito maravilhoso. Nós temos um Pai bondoso, um Pai misericordioso, que nos abraça e nos beija, que nos recebe no seu braço, irmão. Eita, Jesus maravilhoso. Eu vou até voar aqui, irmão, porque eu estou sentindo a glória de Deus nesta hora. É muito bom sentir o amor de Deus para com a nossa vida. Você alguma vez já sentiu que é amado? Glória a Deus. Aleluia. Enquanto Pedro, ele se gloriava de ser aquele que dizia: eu amo a Deus. Jesus disse: todos vocês vão me deixar, nenhum vai ficar comigo, todos vão me abandonar. E Jesus: ainda que todos te abandonem, eu nunca vou te deixar, porque eu te amo mais do que todos. Aleluia. Pedro: tu vai me negar, Jesus, tu vai me negar 3 vezes. Então Pedro, nós sabemos que ele negou. Aleluia. Só que João, enquanto Pedro diz eu amo a Deus, né? A Bíblia vai dizer que João dizia:
Deus me ama, eu sou o apóstolo amado. Aleluia. No final, quando Jesus está na cruz, Pedro não estava perto, estava negando e chorando, negou e estava chorando em algum canto, enquanto o único que permaneceu próximo da cruz era aquele a quem o Senhor amava. Aleluia. Então, muito mais importante que você que achar que ama a Deus, é saber que Jesus, Ele te ama, que Deus te ama. Quem pode dizer aleluia nesta noite? É que Deus te ama. Então, João, ele vai falar várias vezes. João vai falar dele mesmo, tá? O apóstolo a quem o Senhor amava. Aleluia. Seria a mesma coisa que eu dizer para alguém hoje, escrever aqui na internet: olha, hoje estava no culto o irmão João, irmã Isabel, irmã Anitta, irmã Pablo, Cristiane, estava o pastor que Jesus amava. João falava dele mesmo. Assim você tem que crer e entender que você é aquele individualmente que o Senhor ama. Aleluia. Então este Pai, irmão, é um Pai muito amoroso. Aleluia. E as pessoas não conhecem esse Deus, porque Deus é o mesmo, aleluia, no Antigo Testamento. Só que no Antigo Testamento, quando Moisés foi encontrar com Deus na sarça, o que Deus vai dizer? Moisés, não te chegue para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu está pisando é a terra santa. Mas este filho pródigo aqui, o pai, em vez de falar, não se achega, o pai se achegou e disse, dá alparcas novas para ele, aleluia, porque ele tem direito de andar na minha presença. Isso revela o Deus misericordioso e amoroso, irmão. Deus no Antigo Testamento é o mesmo Deus que revela esta parábola. Só que no Antigo Testamento a mão queria justiça, era a mão direita. E agora nesse Novo Testamento Deus revela o seu coração através do seu Filho Jesus Cristo. Aleluia. Porque este Deus, a Bíblia diz, na característica de Deus. João vai entender isso mais uma vez. Vou citar João. Ele vai dizer em 1 João capítulo 4 verso 8 que Deus é amor. Aleluia. Muitas pessoas hoje não conhecem o amor de Deus. Paulo vai escrever a igreja de Efésios, né? Efésios. Ele vai dizer que nós devemos entender a altura, a profundidade, a largura, o comprimento e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento. O amor de Jesus, ele é maior do que a gente possa entender. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Assim este filho, irmão, foi calçado, aleluia, o texto diz, trazei o bezerro cevado. O bezerro cevado é o bezerro gordo. Aleluia. Era um bezerro que estava sendo guardado e engordado só para um dia ser morto. Aleluia. Dá para você entender alguma coisa aqui nesta noite? Porque aqui o Espírito Santo está falando comigo, aleluia, que tem um bezerro sendo engordado para o dia de festa. Vem dia de festa aí na tua vida, vem dia de alegria. Aquele pai preparou o bezerro e deixou ele ali, aleluia, porque ele sabia que uma hora ia ter festa. E a Bíblia diz que o pai diz, trazei, matai-o, comamos e nos alegramos. Aleluia, alegremos-nos. Aleluia. E eu fui ver a palavra de Deus, irmão, em 1 Timóteo capítulo 1 verso 11, vai dizer que o Evangelho é o Evangelho do Deus bem-aventurado. Aleluia. E você sabe que nas bem-aventuranças, quando diz bem-aventurados que choram, né, que vão rir, bem-aventurados que sofrem, bem-aventurado significa feliz, né? Felizes os que choram, que vão rir, felizes aqueles que forem, né, odiados por minha causa. Então a Bíblia diz, 1 Timóteo capítulo 1 verso 11, que o Evangelho é o Evangelho do Deus bem-aventurado. O que significa isso? O Evangelho é o Evangelho do Deus feliz. Aleluia. Deus é um Deus feliz, irmão. Aleluia. Talvez você conhece Deus de uma forma, mas conheceu totalmente errado. É aquele velho barbudo que está esperando só você errar para falar assim, ó, toma mais um raio na tua cabeça. Aleluia. Deus está com raiva de mim. Ai, aleluia. Quem pode dizer assim, Deus é bom, aleluia. Deus é bom, Deus é bom, aleluia. Deus é bom, é justo, é misericordioso, aleluia. Ele nos faz justo através de Cristo, aleluia. O Deus, aleluia, a Bíblia diz que o Senhor Jesus não conheceu o pecado, mas se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus tomou o seu lugar, aleluia. Aí você fala assim, mas irmão, eu não mereço. É verdade, você não merece, porque se você merecesse, Jesus não precisava morrer por nós. Aleluia. Você vai dizer assim, mas eu não fiz nada, aleluia, eu trabalho, levanto. Irmãos, o homem pecador não é por aquilo que ele faz, e sim porque Adão pecou. Aleluia. O jovem que fuma maconha, que cheira, que bebe, ele não é um pecador porque ele faz isso, ele é um pecador porque Adão pecou. Ele peca porque é um pecador, aleluia. Mas se ele não fizer nada disso, ele continua sendo pecador, porque ele não tem Cristo. Ele é um pecador porque Adão pecou. Quem está entendendo isso, diga aleluia. Assim sendo, irmão, ele não fez nada para o pecado entrar no mundo, também ele não fez nada para o pecado sair. Quem fez foi Jesus.
Aleluia. Por isso que você precisa apenas crer. Você pode dar glória a Deus nesta noite, porque se você crer, os teus pecados eles são apagados. Então o pai se alegrou, irmão. Só que aí acontece outra coisa. Aleluia. A Bíblia diz que chegou o filho mais velho. O filho mais velho vinha do campo. Aleluia. E viu as danças, viu a alegria, irmão. Aleluia. Talvez, irmão, o que eu tenho reparado é que pouquíssimas igrejas hoje vivem o verdadeiro evangelho. Por quê? Porque na casa do Pai havia alegria, havia dança, havia fartura, havia músicas. Aleluia. As pessoas lá se adoravam a Deus, né? Elas dançavam, aleluia, tinha música, tinha boi morto, tinha tudo de bom, aleluia. E a Bíblia diz que o filho falou: o que é isso aí na casa do meu pai? Nunca vi esse negócio aí, Deus não está nisso, aleluia. Mas tinha sido o pai que fez aquela festa, aleluia. Muitas pessoas vão ficar confundindo com a festa que Deus vai fazer na nossa vida, aleluia. Muitas pessoas não vão entender e vão falar: que é isso? Aleluia, é o pai que está preparando, aleluia, porque o bezerro, aleluia, já está sendo cevado, está engordando, aleluia. Quanto mais engordar, significa que a festa vai ser maior. Se ele matar o bezerro magro, não vai ser a mesma coisa. Então espera mais um pouquinho. Você pode dizer para alguém: espera mais um pouquinho, aleluia. Aprenda a ter paciência, o bezerro está engordando para que a festa seja maior, aleluia. Deus, aleluia. Então a Bíblia vai dizer, irmão, que aquele filho: o que é isso? Aí, engraçado que foi pesquisar no grego o que significa o mais velho. Significa presbítero, aleluia. O filho era presbítero. Presbítero significa uma pessoa mais velha, né? Aquele homem experiente que estava ali, aleluia, não conhecia o pai. Porque o que ele vai dizer? O empregado vai falar assim: ó, veio teu irmão, né, e voltou, e teu pai matou o bezerro cevado. E diz a Bíblia que ele se indignou, ele ficou com raiva, aleluia. Não ficou feliz com a alegria do irmão, aleluia. A Bíblia diz: alegrai-vos com quem se alegra, aleluia. Chorai com quem chora, aleluia. Ou seja, se você está alegre, eu estou alegre, aleluia. Se você está triste, eu estou triste. Tem gente que é o contrário. Se alguém está alegre, ela está triste, aleluia. E quando alguém está triste, ela fica alegre, aleluia. Quando o teu irmão estiver alegre, se alegre com ele, aleluia. Porque tem gente que não pode ver a alegria dos outros. Aquela pessoa está muito feliz, deixa ele fazer alguma coisa. Está amarrado, né, irmãos? Aleluia. Este homem aqui estava na casa do pai, porém não conhecia o pai. Aleluia, não conhecia o amor do pai. E ele vai dizer, ele vai ficar indignado com aquele irmão, aleluia. Ele não vai gostar. E diz a Bíblia que ele não quis entrar. E o pai estava com ele. Ou seja, o pai foi lá insistir, conversar com ele e falou: filho, entra, vamos nos alegrar, né? Alegre com o pai, com seu irmão que voltou. E ele foi e falou assim: esse teu filho aí, ou seja, ele não fala que é o irmão dele, ou seja, estava com raiva do próprio irmão, aleluia. Quando você fala de uma pessoa, aquela pessoa ali é seu irmão, né? Ele podia falar: meu irmão estava morto, mas não, ele não se alegrou com a vida do seu irmão. Ele vai dizer: este que sirvo há tantos anos, sem nunca transgrediu o teu mandamento. Ou seja, ele ainda falou mentira, porque não há um que não tenha transgredido um mandamento do Pai, aleluia. Todos nós em algum momento transgredimos. E ele diz: tu mataste para ele um bezerro, pai, mas tu nunca me deste nenhum cabritinho. Ou seja, é aquela pessoa, né, que está ali reclamando da vida, aleluia, daquilo que o pai podia dar para ela. Só que lembra do texto que diz no início que o pai repartiu para eles. Ou seja, o filho já tinha aquilo que ele está reclamando, aleluia. Porque o pai vai dizer: filho, tudo que tu está sempre comigo, todas as minhas coisas são tuas, aleluia. Então aquele filho está requerendo do pai algo que ele já era dele, aleluia. Todas as bênçãos já são tuas, aleluia. Você já tem todas as bênçãos, filho. É isso que ele está dizendo. Pare de chorar e reclamar e apontar e querer viver a vida dos outros, porque tem gente que está assim: a grama do vizinho é mais verde, não é? A vida do vizinho é melhor. Eu queria viver igual aquele irmão, aleluia. Eu quero viver aquela pessoa, mas você sabe que aquela pessoa pode morrer de uma hora para outra e você poderá viver muito, muito, muito. Então fique com a vida que Deus te deu, aleluia. Talvez você vai viver mais do que o teu vizinho, aleluia. E talvez, aleluia, você vai, talvez não, com certeza você vai entrar no céu, talvez seu vizinho pode não entrar, aleluia. E quando você deseja a vida dos outros, você está dizendo para Deus: Deus, o Senhor é injusto, o Senhor deu uma vida boa para ele e uma vida ruim para mim. A tua vida talvez seja melhor do que o teu vizinho, você não sabe, aleluia. E aquele moço ali já tinha direito a tudo, e o pai diz: era justo, filho, era justo nos alegrarmos, porque seu irmão que estava morto reviveu, tinha se perdido e foi achado e achou-se. Ou seja,
A Bíblia está dizendo que aquele moço, irmãos, ele estava morto. Porém, nós lemos na palavra que ele estava apacentando porcos, ele estava bebendo, ele estava fazendo todo tipo de pecado, mas a Bíblia está dizendo que ele estava morto. Significa dizer que pessoas que não creram em Cristo ainda têm o seu coração batendo, estão vivas, mas para Deus estão mortos. Aleluia. São defuntos ambulantes, estão mortos. E quando você prega a palavra, aleluia, Jesus vai dizer que as suas palavras são espírito e também são vida. Quando você prega a palavra, você está ministrando vida para a pessoa, aleluia. Esta noite você está sendo ministrado com vida. Jesus disse: eu vim para dar vida e vida com abundância. Ele vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, aleluia. Então nesta noite, meu amado irmão, eu te convido para fazer como filho pródigo, conhecer o Deus de amor, aleluia. Se este filho não sai, eu fiquei pensando, e se o filho não saísse? Porque se o pai não desce, porque a palavra que você vai ler, você tem que meditar assim. É igual a comida. Você come, você sente o sabor na boca, depois você mastiga, e quando ela vai para o seu estômago, ela fica lá, e depois é lançada fora, né? Mas o camelo, a ovelha são animais ruminantes, ou seja, ele tem 2 estômagos, ele come, vai para o estômago, depois volta, ele rumina, mastiga de novo, e assim é a palavra, nós mastigamos. Eu fiquei meditando nessa palavra. Se esse filho não fosse, se o pai não desse o dinheiro, o filho não ia embora, porque o filho só esperou receber para ir embora. Tem muita gente assim na casa do Senhor, ele vem, recebe uma determinada bênção, e depois que não recebe a bênção, cadê aquele crente? Sumiu, vai embora, né? Então, se o pai não desse para ele, ele não iria embora. Porém, ele ia ser como o outro filho também. Ele poderia ser como outro filho que está na casa, mas não conhece o pai. Aleluia. Esta palavra que revela que tem pessoas que estão na casa de Deus, mas não conhecem o pai. Aleluia. Ela não conhece o pai, não sabe o que é o amor do pai, não sabe o que é a misericórdia do pai, não sabe, os atributos de Deus. A Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor. A Bíblia diz que existe um inferno. Isso é real, é fato, mas não para os filhos. Aleluia. Você teria coragem de lançar o teu filho numa fogueira? Aleluia. É claro que não. E nós, sendo pecador, não vamos fazer isso. Imagina se Deus fará isso com seus filhos. Aleluia. Porém, aqueles que não creem no Senhor, com certeza vão padecer. Aí você fala: e se o filho não volta, O filho, irmão, sempre volta. Já viu esse velho ditado que diz: o bom filho a casa torna. Por que o filho sempre volta? Porque o filho vai ser apertado. Aleluia. E quando ele é apertado, ele padece fome. Uns vêm por causa da fome, outros vêm por causa de uma doença, mas sempre voltam. Aleluia. Aí se a pessoa não tiver força, aí já não é mais filho, é ovelha. Aí o pastor vai buscar. Aleluia. Agora, existe também aqueles que estão na casa e é preciso bagunçar os móveis, acender uma grande luz para achar a moedinha perdida. Vamos estar de pé em nome de Jesus? E eu creio que nesta noite a luz da palavra, ela está sendo acesa para que nós venhamos ser achados, aleluia, na presença do Senhor Jesus. Aleluia. Às vezes a pessoa fala assim: você sabe como eu prego também, eu já preguei muito assim também, conserto, arrependimento, mas Romanos 2,4 diz que a bondade de Deus leva ao arrependimento. Aleluia. Por que a bondade de Deus leva ao arrependimento? Porque quando aquela pessoa vê que Deus é tão bom, a graça de Deus se torna irresistível. Aleluia. Assim, irmãos, nesta noite, se você vier meditar, se você está como o filho mais novo, que voltou um dia e provou do amor de Deus, da misericórdia, ou se você, irmão, está como o filho mais velho. Aleluia, irmão, Deus é muito misericordioso. Vocês não têm noção como Deus é misericordioso. Aleluia. Quando ouvindo o mundo cheio de pecado, em vez de Jesus falar assim: sai para lá, você está cheio de pecado, Jesus simplesmente usou o pregador e falou assim: dos teus pecados eu não me lembro mais. Sem entender direito, mas eu lembro dessa parte da pregação. Aleluia. Porque Deus, ele faz assim: dos teus pecados ele já não lembra mais. Isso que diz no Novo Testamento. Aleluia. No Antigo Testamento, Deus era o Deus que visitava a iniquidade do pai e dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Mas no Novo Testamento ele diz: aquilo que você fez, ele já lançou um abismo. Aleluia. Então, irmãos, vamos estar clamando nesta noite. Aleluia. Inclusive, essa semana tinha um irmão meu, que se meteu com droga, irmão mais velho, ele é quase 10 anos mais velho que eu. E ele se meteu com droga assim que surgiu a maconha. Eu era bem criança ainda, eu lembro disso.
E daí, depois, quando surgiu o crack, uns 15, 20 anos atrás, ele se envolveu com o crack, sumiu, irmão. Largou, perdeu as 2 famílias, deve ter uns 5 ou 6 filhos. Teve no primeiro casamento, por causa de droga, terminou, depois se casou de novo, foi para a igreja, voltou, ficava lá em cá igual um ioiô, aí da última vez ficou uns 15 anos desaparecido. Só no meio da cracolândia. E ele tem um filho que é crente também, e que eu falo com ele pela rede social. Aí ele falou que, pra mim, postou uma foto essa semana, que o pai foi atropelado, não sei aonde, quebrou a perna, ficou a perna toda cheia de ferro na perna, bateu com a cabeça, teve traumatismo, ficou internado, mas de uma hora para outra ele acordou e voltou tão firme que já está pregando a palavra, voltou a trabalhar na profissão dele, e agora ele está falando comigo aqui no Zap. Está uma bênção na casa do Senhor. Aleluia! O que significa isso, irmão? Porque quem é filho, irmão, nunca deixa de ser filho. Aleluia! Mesmo fedendo a porco, né, mesmo distante, ele ainda era filho, e o pai o aguardava. Aleluia! Nenhum filho de Deus, aleluia, você fala, todos são filhos de Deus. A Bíblia diz que todos que creram no Senhor Jesus, Deus deu poder de serem feitos filhos. Se você crê em Jesus, você é filho. Aleluia. Então o filho sempre torna, e que você venha entender o amor do Pai, a misericórdia do Pai, venha ter paciência, né? Assim como o Pai teve paciência. Aleluia. E diz aqui mais que ele mandou pegar o melhor vestido e vestiu o seu filho. Aleluia. Tirou aquela roupa maltrapilha, né, do pecado, trocou as vestes. Aleluia. Assim como nós viemos para a presença do Senhor, nós temos vestes sujas. Diz lá em Zacarias 3 que até o sumo sacerdote tinha veste suja e Deus trocou as suas vestes. Aleluia. Deus dá vestes branca, alva, como a neve. Aleluia. Para aquele que vem para o Senhor Jesus. Nós vamos estar clamando.